Bom, oi, bem-vindo aí de volta para mais uma aula nesse curso do Van Gogh. Essa é a segunda aula e só para recapitular rapidinho o que a gente viu no primeiro encontro, nós começamos vendo os 4 períodos em que se divide a trajetória do Vincent e nós vimos também o que torna os anos que ele passa em Paris tão especiais em relação a essa trajetória. Depois nós vimos o começo da biografia dele, os pais, a família e a religião em que ele nasceu, e vimos também os anos escolares do Vincent. E terminamos comigo falando sobre o primeiro emprego dele, que ele vai arranjar, que na verdade um tio dele arranja para ele, numa galeria de arte que fazia parte de uma companhia muito grande da Europa que se chama Goupil. E o Vincent então vai para essa filial que ficava em Haia para trabalhar como balconista. Esse trabalho dele na Goupil vai ser importantíssimo, vai ser central na vida dele, porque vai ser ali, quando ele ainda era um adolescente, ele tinha 16 anos, para se ter uma ideia, mas vai ser ali que vai acontecer o primeiro despertar de fato dele para a arte, porque ele vai ter ali uma oportunidade que era única naquela época, que era a chance de diariamente ter um contato íntimo e constante com uma gama muito grande de imagens. E isso, num mundo pré-internet, era uma coisa raríssima, né? Você só tinha essa chance se você trabalhava numa galeria ou então no museu ou até numa coleção real ou alguma coisa assim. Como a gente está vendo aqui nessa foto, a Goupil, além de funcionar como um balcão de vendas para gravuras e para reproduções, funcionava também como um espaço de venda de quadros, e esse espaço que a gente está vendo, como eu falei, fica em Haia, enquanto que essa ilustração que a gente está vendo mostra a galeria na matriz que ficava em Paris. E o Vincent vai ter que lidar com esses quadros todo santo dia, e isso, na verdade, vai ser bom, porque uma das tarefas que ele vai ter vai ser pendurar essas telas. É uma coisa que parece muito monótona, muito chata, e realmente é, mas ele soube aproveitar isso de uma maneira muito peculiar, porque ele já começa a perceber certas características formais das pinturas. Ele percebe, por exemplo, que quando ele coloca uma pintura do lado da outra, por algum motivo elas não entram em harmonia. O quadro fica muito pesado. Enquanto que se ele pegasse o mesmo quadro e colocasse do lado de outro, de alguma forma acontecia ali uma sintonia, um entrosamento visual. Então isso já vai ser um exercício que desenvolve a visão dele. Mas o aprendizado principal, com certeza, vai se dar no depósito da Goupil, porque é ali que ele vai se deparar com um universo sem fim de reproduções que passavam pela mesa dele e que eram reproduções das mais variadas técnicas, né? Ele via xilogravura, litografia, fotografia, fotogravura, álbum de artista, livro, revista ilustrada, catálogo, monografia de artista e por aí vai. Essa imagem aqui que a gente está vendo é um dos álbuns que eram publicados pela companhia. Cada página, como a gente vê, contém 2 imagens, que são reproduções de pinturas da época. Nesse caso aqui é difícil de discernir, mas eu acho que são fotografias, mas a imagem está muito pequena. Acontece que a Goupil não comercializava só reproduções de pinturas contemporâneas. Eles também lidavam com reproduções de pinturas antigas e, na verdade, todos os tipos de imagens que se podia imaginar. Nesse segundo álbum aqui, por exemplo, o que a gente está vendo são fotogravuras, que é basicamente uma técnica que a imagem fotográfica é transferida para uma placa de cobre. Nesse álbum específico são 83 fotogravuras que são tiradas no Egito, e ao comprar esse tipo de produto, o comprador se via diante de um universo simbólico e imagético que a gente tem que realmente considerar que era uma coisa sem precedentes, né? Ver um álbum desse devia ser uma experiência estonteante mesmo, porque era impossível, a não ser que você fosse para o Egito, ver imagens que nem essa que a gente está vendo aqui. E só um detalhe, esse exemplar aqui que a gente está vendo fazia parte da coleção do Dom Pedro II, que tinha um interesse bem grande pela egiptologia, inclusive ele visitou o Egito mais de uma vez. Agora, voltando para o Van Gogh, além desse contato reiterado dele
com uma produção artística muito variada, ele também começa a se interessar pela escrita sobre arte. Então ele vai ler uma gama enorme de publicações, ele lê livros de história da arte da época, lê livros sobre artistas, livros de coleções de arte da Holanda e do estrangeiro, revistas de arte as mais atuais que existiam, e assim ele já começa a formar um repertório mais amplo e mais articulado do universo estético daquele período. E além disso, durante esse período que ele está trabalhando, ele já começa a desenhar também. Então ele está completamente imerso no mundo da arte. Ele vê arte, lê sobre arte e produz arte também, ainda que esses desenhos sejam completamente amadores, não tenham nenhuma pretensão. Agora, eu acho importante a gente ver esses desenhos só para a gente ter um contato um pouco mais concreto com o Vincent da época. Então, essa primeira obra aqui, eu vou falar que é obra, mas é um desenho que não tem nada de muito chamativo. Em termos de técnica, é bem amador, é bem prosaico, apesar de que a composição até que é bem feita. Essa árvore na direita tem alguma coisa interessante, esse movimento que ele constrói nos galhos, mas não vai além disso. Já nesse segundo desenho aqui, a coisa fica um pouco mais interessante, porque ele consegue criar algo que não existia na obra anterior, que é uma atmosfera. A gente tem essa paisagem desolada, esses troncos finíssimos, né? São árvores estéreis, tem algo aqui quase de um romantismo assim tenebroso, mas bem incipiente, isso é inegável. Mas seja como for, esse tipo de atividade criativa não era o foco dele. A maior atenção se voltava, de fato, para o trabalho, e ele até que se mostrou um funcionário bem competente, o que também pode surpreender, porque a gente viu na aula passada que como aluno ele também era até que bem dedicado, né? Mas no trabalho ele chega a ser autorizado a lidar diretamente com o público da galeria. Então ele recebia os compradores e mostrava as diferentes telas. E ele acaba desempenhando tão bem essa função que em pouco tempo ele já vai atender os melhores clientes da firma. Em razão das dificuldades financeiras da família, como a gente viu, o pai era pastor, a congregação era pequena, então não tinha muito dinheiro, e em razão dessa escassez de renda, em janeiro de 1873, o Theo, que é o irmão mais novo, começa a trabalhar em outra filial da Goupil, que ficava em Bruxelas, e cerca de 4 meses depois, o Vincent vai ser transferido para uma outra filial que ficava em Londres. E um fato que eu preciso destacar é que Londres, na época, era a maior cidade do mundo. Ela tinha 4 milhões e meio de habitantes. Essa ida para Londres vai ser boa para o Vincent, porque vai ajudar ele a expandir ainda mais o repertório artístico. Ele visita as exposições que existem na cidade, vai nos museus mais importantes, como a National Gallery, onde ele vê uma série de telas, e tem uma em específico que ele gosta muito, que é essa, do John Constable. O Constable foi talvez o maior paisagista inglês e um dos maiores paisagistas da história da arte em geral, e ele se tornou conhecido não só por causa das paisagens que ele pinta, por esse bucolismo que ele consegue dar para a imagem, mas também porque ele adota uma postura pessoal, como artista, de uma empatia muito profunda e muito íntima com a natureza. Como que a gente sabe que o Vincent de fato viu esse quadro e que ele gostava muito dele? Porque ele próprio diz isso expressamente em uma das cartas que ele envia para o Theo. Eles tinham começado a se corresponder no ano anterior, quando o Vincent ainda estava em Haia, e eles vão manter esse hábito durante a vida toda. A partir desse contato pelas cartas, o Theo vai se tornar o maior confidente e também o maior amigo do Vincent. E o que diz muito dessa relação é que o Theo não joga essas cartas fora. Pelo contrário, ele vai guardar praticamente todas elas. E isso é muito significativo porque elas devem ter ocupado um espaço absurdo no apartamento dele, porque o Vincent escrevia muito. Ele não só inundava a página com palavras, como a gente está vendo aqui, mas ele usa muitas folhas. Tem hora que parece que ele está escrevendo um ensaio ou um sermão mesmo. Só que, para a sorte do Theo, a leitura dessas cartas, felizmente, não era uma coisa maçante, pelo menos na maior parte das vezes. E isso porque, além de ser um pintor fantástico, o Vincent era também um escritor muito talentoso e muito sensível. E com certeza essa qualidade está ligada ao fato de que ele lia muito. Ele realmente amava a literatura tanto quanto
ele amava a pintura. Ele fala disso numa das cartas, eu vou ler um trechinho. Ele diz: "Eu tenho uma paixão um tanto irresistível por livros, e eu tenho uma necessidade permanente de me educar, de estudar, se assim você preferir, exatamente como eu tenho a necessidade de comer meu pão." E o escritor inglês favorito dele, já que ele estava em Londres, era o Dickens, que é um dos maiores escritores britânicos e que se destacou em parte porque ele abordava a vida dos mais pobres, daqueles que estavam à margem da sociedade, com um olhar que revelava uma empatia. O Vincent cita ele várias vezes nas cartas que ele envia para o Theo, e não são citações gratuitas, ele fala, por exemplo, de livros do Dickens que ele está lendo naquele momento, como aqui ele fala de A Tale of Two Cities, Um Conto de Duas Cidades, que trata da Revolução Francesa. Às vezes ele chega até a citar frases ou expressões que o Dickens escreveu, como dá para ver nessa carta de baixo. Então dá para perceber que ele era um leitor bastante atento, bastante sério naquilo que ele lia. Dentre os livros do Dickens que ele leu, um dos que mais marcaram ele foi Um Conto de Natal, que é talvez o símbolo máximo dessa literatura moral que o autor produzia. Esse é um daqueles livros que, mesmo que você não tenha lido, você conhece, porque já foi adaptado umas 30 mil vezes, mas só para dar uma pincelada geral aqui, o livro tem como protagonista um velho que é extremamente avarento, que se chamava Scrooge, e ele é visitado pelos fantasmas do Natal, que fazem ele passar por uma série de experiências que levam ele no final a se tornar uma pessoa mais caridosa, mais gentil e tudo mais. Então é um livro que está profundamente baseado nos valores do cristianismo, de humildade, caridade, amor ao próximo, e que tenta incitar o leitor a reproduzir esses mesmos ideais. O Vincent conta numa carta para o Theo, e isso é muito interessante, que esse é um dos livros que ele relia praticamente todo ano, desde que ele era garoto. E além disso, ele escreve que, na opinião dele, não existia nenhum escritor que se aproximasse tanto de um pintor que nem o Dickens, porque ele teria uma capacidade inigualável de criar uma imagem mental na cabeça do leitor. E o Van Gogh usa uma palavra que é muito bonita para se referir aos personagens do Dickens. Ele diz que esses personagens dele são ressurreições. O que é importante a gente ter em mente é que a literatura também fez parte da formação artística do Vincent. Sem a literatura, provavelmente ele não teria sido o pintor que ele foi e também muito provavelmente não teria alcançado a grandeza que ele alcançou. Ele leu um leque muito amplo de autores. Ele lia Victor Hugo, Jules Michelet, Balzac, Shakespeare, Voltaire, Thomas More, Edgar Allan Poe, dentre vários outros. Mas dentre as várias obras que ele teve contato, talvez a parte que mais tocou ele, o que pelo menos tocou de maneira mais profunda, é exatamente aquela que tratava dos excluídos, dos mais pobres, daqueles que ocupavam as camadas mais baixas da sociedade. O Vincent, inclusive, fala dos livros do Zola que tratavam dessa temática, e o Zola é um outro autor que ele admirava muito, e ele diz que esses livros se tornaram quase que uma parte dele mesmo.